Bom, e o acesso às provas apreendidas na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o caso do Banco Master, continua um mistério. A assessoria de imprensa da PF foi consultada 2 vezes pela Folha para saber se os peritos, de fato, receberam as provas. A resposta: não temos essa informação. Vale lembrar que o ministro do STF, Dias Toffoli, indicou 4 peritos da PF para acessar o material do caso Master. A escolha dos peritos aconteceu após um vai-vem sobre o destino das provas da operação. O ministro primeiro determinou que todo o material fosse lacrado e guardado no Supremo. Depois, voltou atrás e determinou que as provas fossem encaminhadas à Procuradoria-Geral da República. 2 peritos relataram à Folha a preocupação de que Toffoli esteja adotando uma estratégia para desqualificar as provas. O temor é de que a decisão de Toffoli de manter as provas na PGR dê munição aos advogados dos investigados, que podem, então, pedir a nulidade processual. Alexandre, nem a Polícia Federal confirma nem nega o acesso a essas provas que foram coletadas, são celulares, notebooks, coletados nessa segunda fase da operação envolvendo ali o escândalo do Master. Chama a atenção a assessoria dizer que não tem essa informação e, é claro, um receio, e nós já fizemos essa análise no programa em outras oportunidades, que talvez o Toffoli esteja querendo realmente arrumar um motivo para depois decretar uma nulidade, uma vez que as provas sob guarda ali da Procuradoria-Geral da República, sob o órgão acusador, né, pode gerar uma nulidade por parte dos advogados. Pois é, ele está apostando que a imaginação das pessoas seja ainda menos grave, menos destruidora que as próprias provas se aparecerem. Porque as provas não aparecendo e as pessoas ficando com a sensação de que estão escondendo as provas, não estão respeitando o artigo 37 da Constituição, que fala na publicidade de todos os atos do serviço público, em todas as instâncias, em todas as áreas, né? Porque, em geral, o sigilo é para questões de família, né? É para questões como essa do ministro do Superior Tribunal de Justiça que assediou uma moça de 18 anos, né, para não prejudicar a moça, então fica sob sigilo. Né? Agora, no caso Master, ao contrário, né, prejudicou muita gente, é do interesse público. Né? O Master está envolvido até nos 6 bilhões lá dos velhinhos da Previdência. Né? Tanto que era para ele ter sido interrogado na CPI na quinta-feira e conseguiu passar para depois do Carnaval. Fica tudo para depois do Carnaval. Né? Eu não sei qual é o percentual do país que tem interesse em Carnaval. Bom, eu acho que é um mínimo. Né? Bom, mas enfim, isso é outro assunto. Alcolumbre, por exemplo. Se ele não fizer uma CPI, a imaginação das pessoas vai correr solta. Vai querer saber por quê. Se ele tem algum envolvimento nessa transação de 400 milhões do Fundo de Previdência, né, lá do Amapá, Amaprev, né, se tem algum envolvimento ou não, as pessoas vão pensar, porque não tem o fato na frente, a prova em si. Só se a prova for ainda pior, mais grave do que a imaginação das pessoas que têm um poder infinito. Não acaba nunca. Né? Estão correndo esse risco. Toffoli está correndo esse risco. As pessoas estão pensando, por que ele está com tanta vontade de ficar com esse inquérito? O outro inquérito só começou a tocar a Polícia Federal quando foi para as mãos do André Mendonça, porque ele estava segurando o da Previdência, dos velhinhos da Previdência. Né? Aí liberou. Por quê? Deve ter alguma coisa muito grave sendo ocultada. A imaginação da gente é que corre solta. Então, o prejuízo maior é esconder. Todo mundo sabe disso. Quando a pessoa começa a esconder uma mentira, a mentira vai crescendo, vai inflando, até que chega a um ponto que explode. Piotr, essa história é cada vez mais difícil de engolir, né? Primeiro o Toffoli disse para a PF, me entrega todas as provas, todos os documentos, todos os materiais. Depois
caiu na imprensa, pegou mal, ele resolveu encaminhar para a Procuradoria-Geral da República. Agora, internamente, na própria PF ali, há uma discordância, enfim, tem uma parte que diz que não recebeu, não teve acesso ainda a essas provas, a esse material, e alguns, inclusive, dizendo que Toffoli está, de alguma forma, cavando uma nulidade nesse caso. Tecnicamente é razoável supor isso daí, mas vamos ao ponto inicial. Ele desautorizou uma instituição de Estado com fé pública, exatamente a polícia que poderia fazer a investigação. Fica tudo na minha mão. Quem é ele para poder fazer isso daí? Porque ministro Supremo, tudo bem que a gente se acostumou. Se acostumou, não. Nós vimos tantos absurdos, tantos arbítrios, abusos e por aí vai do ministro Alexandre de Moraes, na série de inquéritos que ele abriu de ofício e investigou o Brasil e o mundo ali. Literalmente, o mundo também, não só o Brasil, né? Basta ver o caso do X e por aí vai nos Estados Unidos, mandar prender gente nos Estados Unidos e tudo que a gente viu. Que o ministro Supremo não pode tudo, ele não tem esse direito, ele não pode tirar da Polícia Federal, que é uma organização de Estado, que tem, inclusive, independência de investigação. Aliás, ela tem prerrogativa na investigação. Aí ela manda para a PGR. Uma parte do documento não pode. Agora, a própria polícia não pode dizer, ou não diz, sabe-se lá por qual razão, se recebeu ou se não recebeu. Porque essa resposta, não temos essa informação. A pergunta é simples. A assessoria de imprensa foi consultada 2 vezes pela Folha para saber se os peritos, de fato, receberam as provas. A pergunta é, receberam ou não as provas? Sim ou não? Não é uma pergunta complexa. Não temos essa informação, não é resposta plausível. De novo, nós vamos parar aonde com isso? E o ministro continua. Daí que, em que pese o fato disso não ser comum, esses debates mais acalorados no Supremo, tivemos alguma coisa lá atrás, mas não tanto quanto deveria, os outros ministros precisam começar a falar ali, no plenário. Começar a reclamar dessas coisas no plenário. Porque, primeiro, ninguém vai mexer com o ministro do Supremo, ele não vai perder cargo, não vai perder salário, nada disso. Agora, nós estamos aqui reclamando. Uma parte da imprensa que estava, digamos, completamente absorta na sua fantasia de estamos salvando a democracia vendida pelo Supremo, começou a acordar também. E os outros ministros não vão falar, não vão apontar o dedo para esse absurdo? Como é que um ministro vai lá e faz um absurdo como esse de desautorizar uma instituição de Estado como a Polícia Federal e fica por isso mesmo? Um ministro do Supremo, vamos imaginar, pensar na hipótese de um ministro do Supremo estar criando condições para provocar uma nulidade processual lá na frente, bom, aí acabou o mundo. Porque o Supremo é justamente para evitar que abusos judiciais aconteçam. A fonte do abuso hoje é do Supremo. A fonte da insegurança jurídica é do Supremo Tribunal Federal e dos abusos judiciais é do Supremo Tribunal Federal. Este é o resumo da atual formação do Supremo Tribunal Federal no Brasil. E só para lembrar, Augusto, o Dias Toffoli também pediu para lacrar todos os documentos e provas colhidas na CPMI do INSS referentes ao caso do Master, né? Os brasileiros estão curiosos para saber, porque o medo dele, qualquer prova ou material envolvendo esse escândalo, ele sai em defesa, está escancarado. Vou ser breve, Paula. O que fez até agora o Toffoli já basta para que ele seja preso por obstrução de justiça e ocultação de provas. Já fez o suficiente. Esse atraso é evidente que tem um objetivo. Então, ele está agindo criminosamente. Então, não é o Alcolumbre deveria liberar a votação do pedido de impeachment, não. Devia ser preso. Se o Brasil fosse um país sério, já teria acontecido. Isso é caso de polícia.